Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é muito bom estar em sua companhia. Agora são 11 horas pelo horário de Brasília. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E eu começo essa edição falando de saúde. O Ministério da Saúde informou que a vacina contra a varíola dos macacos chega ao Brasil ainda em setembro. Também há trabalhos para o desenvolvimento de um imunizante nacional para enfrentar a doença. O ministro Marcelo Queiroga declarou que as 50 mil unidades da vacina contra a varíola dos macacos devem chegar ao Brasil nos próximos dias. A vacina deve ser aplicada primeiro nos profissionais da saúde, que lidam diretamente com amostras de infectados e pessoas que tiveram contato com portadores do vírus. Queiroga disse que estudos já mostraram que uma dose da vacina pode ser fracionada em 5 doses e atender um número maior de pessoas. O ministro da Saúde reforçou que os índices de contágio da varíola dos macacos estão em queda no mundo e em estabilidade no Brasil. São cerca de 7 mil casos confirmados no país. Ele incluiu que a velocidade de progressão dos casos é menor e o país está em uma fase de platô com queda e espera que o surto seja controlado em breve. Além da importação emergencial de doses de vacina contra a varíola dos macacos, o Brasil já recebeu o material biológico necessário para iniciar o desenvolvimento de uma vacina contra o monkeypox. O material foi doado pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos para o Centro de Tecnologia de Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais. Esse é o primeiro passo para o desenvolvimento de uma vacina nacional contra a varíola dos macacos. E ainda falando de saúde, a campanha de vacinação contra a poliomielite ainda não alcançou 50% do público-alvo. De cada 5 crianças, apenas 2 estão protegidas contra a doença no Brasil, de acordo com o levantamento da Fiocruz. Em meio ao primeiro caso de poliomielite registrado nos Estados Unidos em quase uma década e amostras do vírus voltarem a circular em águas de esgoto de outros lugares do mundo, como no Reino Unido, o alerta em relação ao retorno da polio também chegou ao Brasil. O temor do ressurgimento da doença é consequência direta das quedas sucessivas na cobertura vacinal contra o poliovírus, como vem acontecendo no país. Segundo um levantamento do estudo Vaccin da Fiocruz, que analisa a imunização dos menores de 5 anos, apenas 2 a cada 5 crianças brasileiras estão protegidas neste ano contra a paralisia infantil. Os dados da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, que foi prorrogada até 30 de setembro devido à baixa adesão, mostram que até a última sexta-feira, apenas 44% das crianças entre 1 e 5 anos receberam o reforço da vacina. Isso significa que cerca de 6 milhões e 400 mil das 11 milhões e 500 mil crianças elegíveis estão desprotegidas há 2 semanas do fim da campanha. O poliovírus, causador da poliomielite, é considerado erradicado no Brasil desde 1994. Porém, em 2020, o relatório da Comissão Regional para a Certificação da Erradicação da Doença nas Américas expressou preocupação com a possibilidade de reintrodução do patógeno no país e o colocou na lista de alto risco para a doença, ao lado de Bolívia, Equador, Guatemala, Haiti, Paraguai, Suriname e Venezuela. E eu trago agora as notícias internacionais. Um terremoto de 7,7 graus foi registrado na região central do México. De acordo com autoridades, pelo menos uma pessoa morreu. O tremor ocorreu na mesma data em que o país lembrava outros 2 potentes terremotos que deixaram milhares de mortos em 1985 e 2017. Menos de 1 hora após a realização de uma simulação de terremoto como parte da lembrança dos eventos de 85 e 2017, um forte tremor causou pânico em várias partes da capital e outras cidades do centro do país. O presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador informou que uma pessoa morreu devido à queda de um muro em um centro comercial em Manzanillo, no estado de Colima. O Centro Sismológico Nacional detalhou que o fenômeno ocorreu às 13 horas e 5 minutos pelo horário local, com profundidade de 15 quilômetros, e seu epicentro 59 quilômetros ao sul de Qualcomán, no estado de Michoacán, na costa do Pacífico.
O Centro de Alerta de Tsunamis do México previu variações anômalas do nível do mar de até 82 centímetros na região do epicentro. Na capital do México, alguns setores da cidade sofreram cortes de energia que afetaram uma linha de metrô. As autoridades do estado de Michoacán não reportaram vítimas, enquanto residentes apontaram danos materiais menores em moradias e em um hospital rural. E vamos com mais notícias internacionais. Na República Dominicana, o furacão Fiona continua a provocar estragos. Diversos serviços foram interrompidos e centenas de pessoas tiveram que deixar suas casas. As precipitações registradas desde a madrugada e os ventos obrigaram as autoridades a levarem quase 800 pessoas para áreas seguras. Há interrupções no fornecimento de energia em diversos setores. Segundo as autoridades, 18 das 32 províncias do país caribenho foram declaradas em alerta vermelho. O presidente Luiz Abinader anunciou que 3 províncias do leste passaram a ser consideradas zonas de desastre: La Altagracia, a qual pertence à turística Punta Cana, El Ceibo e Hato Maior. Um homem morreu em Nágua, no norte, quando uma árvore que ele cortava caiu sobre ele. Fiona deixou ruas alagadas, vias bloqueadas e postes de luz derrubados nos setores de Bávaro, Verona e Friusa e em Punta Cana. O olho do furacão tocou o solo na costa da República Dominicana com ventos estimados em 150 km por hora. As chuvas vão continuar pelo menos até quinta-feira. E eu volto para o Brasil para falar de economia. Teve início agora há pouco a reunião do Copom, do Banco Central. O encontro segue até amanhã e vai definir a taxa Selic, que é a taxa de juros básicos da economia brasileira. As expectativas dos analistas do mercado financeiro se dividem entre a manutenção da taxa em 13,75% ao ano ou uma nova alta, que poderia chegar a 14% ao ano. A decisão do comitê deve ser divulgada só amanhã. E ainda falando de economia, com uma boa notícia: a produção e a exportação do café brasileiro devem crescer neste ano. A estimativa é de um levantamento feito pelo IBGE. Vamos ver? A produção brasileira de café deve fechar o ano com um crescimento de quase 10% na comparação com 2021. A estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística é de alta de 9,6%, com 53 milhões de sacas de 60 quilos. Ainda segundo os dados do IBGE, de julho a agosto de 2022, o aumento não foi tão alto, de 0,9%. Segundo o relatório do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, a receita com as exportações brasileiras do produto alcançou o recorde histórico de cerca de 6 bilhões de dólares de janeiro ao fim de agosto deste ano. O número representa um crescimento de 6,4% em relação aos primeiros 8 meses de 2021. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!